Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou tecer alguns comentários sobre locação, mais especificamente sobre o prazo da locação, né? E quais são os direitos em relação a permanecer no imóvel do inquilino que tem um contrato de apenas 12 meses. Então, se você tem interesse nesse assunto, fique comigo. A pergunta me foi enviada por uma mulher, uma jovem de nome Elaine. Ela diz assim: Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem. Sou inquilina e aluguei uma casa com contrato para 12 meses. Porém, andei dando uma vasculhada no canal de alguns especialistas e, pelo que eu entendi, o mínimo são 30 meses. Ou seja, então, se eu quiser, eu posso ficar até 30 meses na casa pagando tudo certinho. Ou quando vencer os 12 meses, sou obrigada a sair. Antes de responder a pergunta da Elaine, aliás, uma ótima pergunta, eu quero apresentar para vocês o meu livro Prática de Locação. Esse tema locação sempre foi um tema que me agradou, talvez porque grande parte da minha vida eu tenha sido também inquilino e também tenha tido as minhas dificuldades, os meus problemas. Então é um tema que sempre chamou minha atenção. E eu, há muito tempo atrás, escrevi este livro, Prática de Locação, como eu disse, que está aqui na 11ª edição. É um livro que eu, claro, recomendo, né? Ele é um livro muito prático, de uma linguagem muito simples. Ele é destinado mais a estudantes de direito e advogados, mas por causa da forma como eu o escrevi, eu imagino que ele possa ser útil a qualquer pessoa que queira entender um pouquinho mais sobre os seus direitos na relação locatícia. Num primeiro capítulo aqui, eu comento, faço anotações à lei do inquilinato, artigo por artigo, e eu dou ali a doutrina, explico, falo da jurisprudência, ou seja, o que os tribunais têm decidido sobre aquele tema, faço referências, ou seja, ligações com outras leis, então é muito útil. Tenho depois um capítulo em que eu respondo perguntas, aquelas perguntas bem intuitivas, que cuidados que eu tenho que fazer ao alugar o imóvel, quais são os meus direitos, enfim, tem lá uma série de perguntas, algumas até sobre Covid, enfim, todo aquele momento, que eu procuro dar uma resposta bem direta, bem simples, e depois, por fim, tem lá os modelos de vários tipos de contrato de locação e outros modelos também de ação, de despejo, por vários assuntos, consignação, enfim, várias ações ligadas ao tema de locação. Então, viu, Elaine, se você e aí as outras pessoas que estão me assistindo querem saber mais sobre esse tema, não deixe de consultar aqui o meu livro. Um tema que eu recebo sempre perguntas aqui no meu canal é justamente sobre o prazo de locação. Esse é um assunto que eu acho que é relevante. As pessoas estão sempre me perguntando sobre prazo. Qual é o prazo máximo, mínimo de locação? Veja bem, a lei do inquilinato, a lei 8.245 de 91, no seu artigo 3º, diz que o contrato de locação pode ser firmado por qualquer prazo. Não existe nem limite mínimo, nem limite máximo. Então, Elaine, não tem nada de errado num contrato de 12 meses. Como não tem nada de errado num contrato de 30 meses. Não tem nada de errado num contrato de 6 meses. Não tem nada de errado num contrato de 7 anos, de 8 anos. Enfim, as partes são livres para pactuar o prazo que lhes aprover. A lei não impõe nenhum prazo. Então as pessoas são livres. Agora, óbvio que existem algumas regras particulares. Por exemplo, se você vai alugar um apartamento seu para temporada, para alguém, às vezes você tem um apartamento na praia e quer alugar para alguém,
o contrato para temporada não pode ser superior a 90 dias. Se você vai firmar um contrato, por exemplo, de locação, que o prazo é superior a 10 anos, pode fazer contrato de 20 anos, de 30 anos. Como eu disse, a lei não põe limites nem máximo nem mínimo. Mas, se o contrato tem um prazo de 10 anos ou mais, a lei exige que as pessoas casadas, que ambos, né, os cônjuges, eles assinem juntos o contrato. É uma exigência legal. E há também algumas outras regrazinhas que vão dando certos direitos para um tipo de contrato que tem um certo prazo e outros direitos para aqueles que têm um prazo menor. E é mais ou menos aí que se encaixa a sua situação, Elaine. Então, assim, em regra, tá? Não tem nada de errado, qualquer que seja o prazo do contrato. Mas existem consequências. Existem direitos ou obrigações dependendo do prazo e dependendo também, claro, se o contrato é residencial ou comercial. Então, no seu caso, pelo que eu entendi, é um contrato de locação residencial. E eu vou tentar aqui, de forma bem simples, esclarecer quais são os seus direitos. E olha, a notícia para você é melhor do que você está esperando. Elaine, eu não sei se você e as demais pessoas que estão me assistindo já ouviram falar numa coisa chamada denúncia vazia. Essa denúncia vazia é uma inovação trazida por essa lei do inquilinato. Antes dessa lei do inquilinato, já é uma lei muito antiga, então talvez aí a maioria das pessoas que estão me assistindo nem se lembrem dessa época, mas antes dessa lei, eu me lembro, eu trabalhei, advoguei antes dessa lei, nas leis, havia outras leis, né? E as regras eram bem diferentes. Antes dessa lei do inquilinato, o proprietário que quisesse despejar uma pessoa, que quisesse tirar um inquilino, ele tinha que justificar. Ele não podia simplesmente chegar para o inquilino e falar: olha, eu quero meu imóvel de volta, não quero mais manter esse contrato de locação. Então, assim, em regra geral, ele não podia fazer isso. Então, assim, se o inquilino estivesse lá pagando as obrigações dele ali certinho, o proprietário não podia fazer nada. Ele era dono, mas o uso, né, a posse do bem pertencia ao inquilino. E a gente via casos, assim, de inquilinos antigos que pagavam, assim, aluguéis irrisórios, porque eram aqueles contratos muito antigos, de 15, 20, 25 anos, e a pessoa pagava, eu cheguei a ver, se fossem valores de hoje, a pessoa pagava R$20, R$30, e o locador, né, o proprietário, não podia fazer nada. E isso acabava criando um problema. De um lado, claro, aquele inquilino que estava lá há muito tempo era beneficiado, tinha lá quase que a casa dele, ele nem precisava comprar. De outro lado, os proprietários, as pessoas que tinham dinheiro, não investiam. Por quê? Porque não valia a pena. Pensa bem, com uma regra dessa, que você não pode tirar um inquilino, por que a pessoa vai construir uma casa para aluguel? Por que a pessoa vai comprar um apartamento e depois colocar para aluguel se você depois não pode tirar um inquilino? Então, assim, as pessoas preferiam, né, as pessoas que tinham dinheiro na época, preferiam o quê? Colocar o seu dinheiro em outras coisas. Então, faltava alocação. Então, era um trabalho danado para você conseguir uma casa para aluguel. Eu cheguei a passar por isso, eu cheguei a sofrer esse tipo de situação. Por quê? Porque quem tinha dinheiro para investir, não investia. Para acabar com essa falsa justiça social, né? Porque parece uma coisa boa não poder tirar o inquilino, mas só que, na prática, acabava não tendo imóveis para alugar. Para acabar com isso, essa lei do inquilinato, né, comentada aqui por mim, essa lei do inquilinato trouxe essa chamada denúncia vazia. Ou seja, ao final do contrato, o proprietário, né, o locador, podia requerer a saída do inquilino, independente do inquilino estar cumprindo ou não as suas obrigações, independentemente do locador ter o quê? Que justificar por que ele quer que o inquilino saia. Por isso que se chama o quê? Denúncia vazia. Ou seja, o proprietário pode pedir o imóvel de volta
sem ter que justificar ao final do contrato. Então você vai lá e faz um pacto com a pessoa, um contrato de locação. Durante o pacto, o proprietário não pode te tirar, mas ao final do pacto, ao final do prazo do contrato, ele pode então requerer que você saia, mesmo que você esteja em dia com o seu aluguel. Mas isso, viu, Elaine, não é em todas as situações, não é em todos os contratos, não funciona desse jeito em todos os contratos. A lei diz que o proprietário só pode exercer o direito de denúncia vazia, ou seja, o direito de tirar você do imóvel sem ter que justificar, se o contrato firmado entre vocês dois for escrito, ou seja, tem que ser um contrato escrito, e se ele tiver o quê? No mínimo 30 meses. Então, assim, para ele poder tirar você de lá, ele não é obrigado a tirar, mas para poder tirar sem ter que se justificar, mesmo que você esteja pagando os seus aluguéis todos em dias, o contrato firmado entre você e ele tem que ter no mínimo 30 meses, ou seja, 2 anos e meio. Eu não sei dizer para vocês por que o legislador estabeleceu esses 30 meses. Talvez ele tenha entendido que 30 meses era um prazo razoável, né? Porque a pessoa, por exemplo, quando você aluga um imóvel, você tem que fazer a mudança, você tem que adaptar os seus móveis àquele novo imóvel, enfim, você tem que trocar lá o nome na conta de luz, na conta de água, ou seja, você tem uma série de obrigações que o legislador, para não prejudicar o inquilino, entendeu o quê? Que 30 meses era um período adequado. Nem cabe aqui, né, nós discutirmos, mas eu só estou explicando que não tem uma razão específica pelos 30 meses. E muito proprietário, quando faz o contrato, como no caso da Elaine aqui, não se dá conta disso e faz um contrato só de 12 meses. Ora, se ele faz um contrato só de 12 meses, como aqui no caso da Elaine, ele não tem o direito de denúncia vazia ao final dos 12 meses. Então, Elaine, de fato, você tem o direito de ficar no imóvel se você estiver cumprindo as suas obrigações, mesmo ao final do contrato, do prazo de 12 meses. No caso seu, o contrato, por força da lei, não depende de conversa entre você e o proprietário, por força da lei, o contrato vai se prorrogar automaticamente. Aí você me fala, bom, ele se prorroga automaticamente por prazo indeterminado. Aí você fala, pô, doutor, então eu vou poder ficar para sempre lá nesse imóvel? Ou seja, vamos voltar àquela situação anterior, né? O proprietário nunca mais vai poder me tirar desse imóvel? Não, não é assim. A lei diz que neste caso, no caso de um contrato firmado por 12 meses, e que você esteja cumprindo as suas obrigações, há uma prorrogação automática. O locador, né, o proprietário, não pode usar a denúncia vazia, ou seja, se ele quiser tirar você de lá, tem que ser justificadamente, tem que ser uma daquelas hipóteses autorizada por lei. Eu não vou aqui debater essas hipóteses, em que situações, né, o locador pode tirar, mas existem mais de uma, existem várias possibilidades. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo dizendo em que situações o locador pode tirar o inquilino. Existem algumas situações que é possível, mas em regra geral, a grosso modo, uma vez que o contrato de 12 meses ele é prorrogado automaticamente, o proprietário vai ter que suportar aquele inquilino até fazer 5 anos de contrato. Entendeu, Elaine? Então, no seu caso, vai acontecer o seguinte, vai terminar o contrato de 12 meses, ele se prorroga automaticamente. Se você continuar cumprindo as suas obrigações ali fielmente, você vai poder ficar até 5 anos morando nesse imóvel. Depois de 5 anos desse vínculo, aí sim, o proprietário pode usar a denúncia vazia e tirar você caso ele queira. Não é como antigamente que ficava eterno. Então, o legislador colocou um prazo máximo de 5 anos para evitar aquela injustiça, né?
com o proprietário que acontecia antigamente. Por isso que eu costumo dizer aos locadores, quando eu presto alguma assessoria, que o melhor contrato que existe é o contrato por escrito e o contrato por 30 meses. Porque daí, se você não tiver satisfeito com o inquilino, no final dos 30 meses você pode exercer o direito da denúncia vazia. Porque às vezes, gente, o inquilino paga o aluguel, paga os impostos, paga o condomínio, mas é aquele inquilino que problemático. Briga com os vizinhos, briga com o condomínio, cria dificuldades, o proprietário está toda hora sendo chamado, às vezes não cuida bem do imóvel. Então, assim, às vezes, embora ele pague, ele cumpra as obrigações dele, mas às vezes, por exemplo, ele sempre atrasa, ele paga, mas vence dia 10, ele sempre paga no dia 20, paga no dia 25. Que nem disse, há inquilinos que, embora cumpram as suas obrigações, criam dificuldades. Então, às vezes, depois de algum tempo, o proprietário está tão cansado daquele negócio que ele fala, eu quero essa pessoa fora do meu imóvel. Mas só vai poder fazer isso se o contrato inicial, como eu disse, tinha no mínimo 30 meses. No caso da Elaine, que o contrato só tem 12 meses, ela vai poder continuar morando no imóvel. Não para sempre, tá, Elaine? Não para sempre. No máximo até 5 anos. Depois de 5 anos de vigência do contrato, se o proprietário quiser ainda tirar você, ele pode usar a denúncia vazia e colocar você para fora. Bem, gente, é isso. É um assunto empolgante. Eu fiz muita defesa de inquilino, então até escrevi um livro, como eu disse, é um assunto que eu gosto. Então, se você tem alguma dúvida, use o espaço aqui dos comentários para deixar a sua dúvida. Dependendo da dúvida, pode ser até que eu grave um vídeo falando do assunto, porque é um assunto, como eu disse, que eu gosto. Deixe também aqui a sua opinião, o que você acha da lei, que você sabia que é melhor fazer contratos de 30 meses do que de 12? Você já sabia disso? Quem sabe, registra que eu já sabia. Quem cometeu a besteira de fazer contrato de 12 meses e depois teve que manter ali no imóvel um inquilino desagradável? Quem fez isso? Registra aqui, vamos compartilhar e aprender juntos a nossa história. Tá bom, Elaine? Eu espero que você tenha gostado da minha explicação. Boa sorte. Você pode ficar aí nesse imóvel, se você gosta dele, durante muito tempo. Sorte sua, que o proprietário não pensou sobre como funciona, né? Como é a nossa legislação, tá bom? Se você ficou comigo até aqui, né, Elaine e outros que estão interessados no assunto que ficaram comigo, se você que ficou comigo até agora, quero aproveitar a oportunidade para pedir o seu apoio no meu canal. E você pode me apoiar, em primeiro lugar, se inscrevendo aqui no meu canal, deixando o seu like nesse vídeo. Isso é importante para o YouTube entender que o conteúdo do vídeo é de interesse. Também seria muito legal se você pudesse deixar um comentário, uma crítica, uma observação. Você gostou do vídeo? Você gostou do jeito que eu expliquei? Tá interessante? Tá bacana? Não tá? Se você quiser me dar alguma sugestão também, isso me ajuda. Quanto mais comentários o vídeo tem, também o YouTube mostra para mais pessoas. E é claro, se você puder falar do meu canal, né, compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. Compartilhar o vídeo é muito simples, aqui embaixo tem ali o botãozinho de compartilhar, você aperta, vai abrir as suas mídias, o WhatsApp, o feed do Facebook, outras mídias sociais que você pode compartilhar o vídeo com amigos e familiares. Tá bom? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.